Esse canal não é só sobre vida militar, mas também sobre todo tipo de tema que eu quiser abordar aqui. E esse é um tema que para mim é muito pertinente. Eu sei que você me segue porque eu sou militar, mas se você pensa em fazer uma faculdade, eu vou te falar aqui um dos meus maiores arrependimentos dentro de uma universidade. E talvez se você for sábio, e eu já vou trazer a definição de sábio, se você for sábio, você vai pegar esse exemplo e vai fazer diferente do que eu fiz e vai ser muito mais feliz, muito mais produtivo. Você vai ser alguém com muito maior eficiência, eficácia e tudo mais. Vai se destacar antes mesmo de acabar a faculdade. E é um grande arrependimento meu. Beleza. Gabriel, qual é esse grande... antes de eu falar sobre qual é o grande arrependimento, e não, eu não vou cortar essa parte, afinal vocês que me acompanham sabem que eu não corto nenhum vídeo, eu não faço nenhuma edição, eu termino de filmar e envio o vídeo. Começaram a me encher o saco para fazer thumbnail, que eu nem sei se eu tô falando certo, thumbnail, e eu fiz um ou outro aí, mas cara, eu não tenho tempo para isso. Porque minha vida é estudar e trabalhar, e graças a Deus eu tô de férias, eu não tô trabalhando, mas estamos produzindo aqui conteúdo para vocês, estudando bastante, inclusive, estamos estudando aqui agora. Vamos lá. A definição, o tolo, a pessoa tola, é aquela que não aprende de jeito nenhum, cara. Ela não aprende com nada. As pessoas em volta dela já passaram por aquilo, ela não aprendeu com aquela experiência. Ela já passou por aquilo, ela mesma já passou por aquilo e ela não aprendeu, então ela não aprende de jeito nenhum. O inteligente é o cara que passa por algo, tem aquela experiência negativa e aprendi que se eu botar o dedo na tomada eu tomo choque. Então ele aprendeu que ele não faz mais, porque ele aprendeu com a experiência própria. E o sábio é aquele que aprende com a experiência dos outros. E todos nós temos um pouco de tolo, um pouco de sábio, um pouco de inteligente. Alguns um pouco mais, alguns um pouco menos, alguns em umas áreas específicas da vida que são mais importantes, entre aspas, depende do que você define como importante, outros em áreas não tão importantes assim. E é isso, essa é a vida, essa é a humanidade que a gente vai levando. Então eu espero que você seja sábio nesse ponto e você aprenda comigo se você for fazer uma faculdade. Cara, a faculdade é o ponto onde você define mais ou menos o que você vai fazer pelo resto da vida. É um momento em que você vai se formar academicamente e aquilo ali vai meio que definir os seus próximos passos de profissão. E adivinha, cara, se você tem 20 e poucos anos igual eu tenho, provavelmente você vai ter mais tempo trabalhando nessa sua área do que você teve de vida desde o seu nascimento. Tem noção disso? Se você trabalhar 30 anos depois de formado na sua área, e você nem 30 anos tem ainda, desde o seu nascimento, desde o seu crescimento, 1 ano de idade, cara, toda a fase que você viveu, tudo que você lembra de existir, você vai viver muito mais trabalhando nessa área. Então é muito importante que você escolha uma área em um ambiente e você seja bom nisso, porque você se destaque dos demais nisso, certo? Beleza. Gabriel, qual foi o seu maior arrependimento e que se você fizesse diferente, você já talvez estaria reconhecido, estaria já como uma certa referência dentro do direito, que para quem não sabe eu estudo direito, e o meu maior arrependimento foi não produzir nenhum artigo ou ensaio acadêmico. Como assim, Gabriel? Existem programas de iniciação científica, você pode fazer ensaios acadêmicos, existem não só na sua faculdade, na sua instituição, como existem outras instituições em que mesmo você não fazendo parte delas, você pode participar, você pode colocar o seu artigo científico que você produziu. E mesmo se eu não produzisse dentro de uma determinada instituição para apresentar, eu gostaria de ter produzido e ter postado e ter ido colocando na internet. E isso ia me fazer crescer como? Primeiro, um trabalho extremamente sério. Quando você faz um artigo científico, é diferente de quando você produz um conteúdo na internet. Produzir conteúdo na internet eu já produzo há algum tempo, não com essa quantidade e frequência que eu venho fazendo nesses últimos dias, mas eu já vinha falando um pouco sobre licitações e contratos, alguns vídeos curtos, mas eles têm um apelo muito mais mercadológico, eles têm um apelo muito mais de venha, me contrate, venha e conheça licitações que você vai vender para o governo. Ou seja, tem muito mais um apelo de propaganda do que de conteúdo sério. Quando você faz um artigo científico e quando você faz um ensaio,
Você demonstra para as pessoas que vão ter contato com aquele conteúdo, ou talvez nem vai ter, mas descobriram que você fez aquilo, que você tem um nível de conhecimento muito grande sobre aquele determinado assunto, ou sobre vários assuntos, porque afinal, o cara que faz um artigo científico, o cara que produz um ensaio acadêmico, a princípio ele é um cara estudioso, porque para fazer um artigo científico, para fazer um ensaio acadêmico, você tem que pesquisar diversas fontes literárias. E esse é um dos meus maiores arrependimentos. Por exemplo, eu gostaria de ter chegado no primeiro período e ter feito o que eu fiz, só que um pouco melhor. Assim que eu cheguei no primeiro período, eu comecei a comprar doutrinas, mesmo sem entender nada sobre o que é uma doutrina e tudo mais. Doutrina no direito é um livro de determinada matéria. Na bucha é isso. Então eu cheguei lá, comprei Direito Empresarial do Marlon Tomasetti. Eu poderia ter pego naquele momento um determinado assunto e ter feito um ensaio acadêmico, um artigo científico sobre aquele assunto. Mesmo eu tendo contato somente com aquele livro, porque com aquele livro eu me apropriei de um conhecimento que eu não tinha e vou começar a pesquisar diversos outros. Não sei se vocês sabem, foi através do Marlon Tomasetti, desse livro que eu li lá no primeiro período, em que eu descobri que militar pode ter empresa. Então eu produzi alguns vídeos no passado, hoje em dia tem um vídeo um pouco mais atual aqui no YouTube, e eu criei um livro, só que um livro não voltado para o meio acadêmico. Então ele não tem uma linguagem acadêmica, ele utiliza fontes que às vezes são fontes que eu vi que para a população militar, para as pessoas, para os militares, aquela fonte ia ser importante, aquele tipo de linguagem descontraída ia ser importante, mas para um acadêmico, para alguém um pouco mais sério no assunto, querendo entender, não vai ter grande valor. Por mais que ele vai conseguir extrair bastante coisa. Então, eu produzi um livro, desde o meu primeiro período, eu já tenho um livro produzido, sobre militar poder ter empresa, porque era um ambiente meu, onde o militar era eu, e eu descobri, diante dos meus estudos de direito empresarial, que existia a possibilidade do militar ter uma sociedade limitada, 100% dela, ou até mesmo uma sociedade anônima e ser majoritário em uma sociedade anônima. É interessante, porque dentro do exército, os militares acreditam, assim como eu acreditava, que militar não pode ter empresa por causa de um artigo 29, exclusividade, você tem o serviço totalmente exclusivo, o serviço militar você não pode dividir com outros tipos de serviço, e a verdade é que o conceito está bem deturpado, esse nosso conceito, e não é bem assim que a banda toca. E, obviamente, isso também reflete a falta de conhecimento sobre o que é uma sociedade limitada e uma sociedade anônima. Mas eu poderia ter feito um artigo científico sobre isso. Eu poderia ter feito um ensaio acadêmico sobre isso. Hoje em dia, eu teria 2, 3, 4 ensaios acadêmicos, 2, 3 artigos científicos. Meu nome estaria na internet, lá no Google Acadêmico. Eu colocaria isso no LinkedIn. Eu toda hora estaria postando, terminei mais um artigo científico aqui, com rigor técnico, entendeu? Você demonstra um rigor técnico de escrita, uma grande bibliografia, e isso ia me trazer um repertório tão grande que, ao pedir para ir para o mestrado, a probabilidade de ser aprovado era muito grande, porque o meu currículo estaria muito bom. Não sei se vocês estão entendendo. No mestrado eles vão fazer para você conseguir um mestrado, ainda mais na universidade pública, geralmente é uma prova de títulos, e entre as provas de títulos, não necessariamente só títulos, mas é a produção acadêmica, o que você já produziu. E eu ter produzido isso iria ter me trazido muito, muito, muito mais nome. Gabriel, por que você não faz isso hoje em dia? Porque conforme você vai chegando perto do final da faculdade, que é o meu caso agora, entre aspas, né? Eu estou no 7º período, tem 2 anos, mas eu já começo a estudar para a OAB. Então, toda hora que eu penso que eu vou ler determinada doutrina, que assim, não, vou parar para ler uma doutrina, vou ler o Direito Processual Civil aqui do Daniel Assunção Neves, vou ler o Direito Constitucional da Ana Paula Barcelos, vou ler Direito Tributário do Assag. Então, toda vida que eu penso em ler determinada doutrina, eu já me sinto culpado, porque eu tenho um curso voltado para a OAB. E esse curso, e a OAB para mim hoje, ela é mais importante do que minha carreira acadêmica. Porque é isso que vai me permitir ser advogado daqui a pouco. Então eu preciso passar nessa prova. Só que passar em prova não requer conhecimento de fato. Porque quando você aprende a fazer prova, e isso é importante para você que está estudando para concurso, quando você aprende a fazer prova, você não necessariamente tem que ser o especialista naquele assunto. Porque
provavelmente o nível de conhecimento em que eu consegui lendo o Direito Empresarial do Marlon Tomazetti, fazendo o livro que eu fiz, que eu pesquisei como se artigo científico fosse, mas produzi um texto não voltado para o meio acadêmico. A prova não vai cair naquele nível. Eu tenho que aprender a fazer as questões sobre esse assunto. É diferente. Não sei se você está me entendendo. Agora, se eu tivesse produzido meus artigos e meus ensaios acadêmicos, hoje eu estaria estudando para a OAB, eu estaria muito mais tranquilo, com um nível de conhecimento muito mais alto, porque quando você faz esse tipo de trabalho, o seu conhecimento voa, você vira quase um especialista naquele assunto. Meu nome estaria muito bem, eu estaria saindo como advogado já com como uma grande bagagem de produção acadêmica. Existiria a possibilidade de eu conseguir uma bolsa de mestrado, então eu poderia sair do exército para advogar e também ganhando bolsa de mestrado, já sabendo que eu vou ganhar um determinado dinheiro para fazer só para estudar, para fazer um doutorado. Poderia já, quem sabe, com uma pós-graduação e essa bagagem acadêmica de pesquisa, ser convidado para dar aula em faculdades particulares. Isso tudo me ajudaria, porque a advocacia ela é um empreendimento. Se você entra para a advocacia autônoma, às vezes você tem dinheiro, depende de você ganhar a causa, depende do cliente te contratar, mas pode não te contratar, pode não ganhar causa nenhuma. E como é que você abre mão de um concurso público que paga pouco, que é o concurso de sargento, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, que seja, que é um concurso que paga pouco, que são as Forças Armadas, a parte dos praças. Mas esse pouco é todos os meses. Esse pouco você ganha férias. Esse pouco você ganha 13º. Por isso que eu fico puto com quem vem criticar quem faz, dizendo que é concurso de favelado, como já teve aqui nos comentários. Não é, cara. Não é. Não é, mas é para a realidade de algumas pessoas. E é isso. É isso que eu tinha para falar para vocês. Se você vai fazer uma faculdade, produza. Leia livros e produza. Gabriel, mas eu vou falar besteira. Não tem problema, fale besteira. Não quer fazer um artigo científico que é muito mais técnico? Faça ensaios acadêmicos. Isso vai te levar para um nível de conhecimento muito grande sobre determinados assuntos. E você vai ver a grande diferença, a absurda diferença entre você e outros alunos. E digo mais, se você fizer uma faculdade particular, que a gente brinca aqui dizendo que é Unisquina. Eu faço faculdade particular, tá? Que não chega aos pés de um nível de faculdade pública, como uma universidade federal, ou dependendo ali do estado, uma universidade estadual. Cara, muitas das vezes, se você produzir conteúdo acadêmico, você for um cara dedicado ao estudativo, à pesquisa, à leitura e produção de texto, você não só vai ganhar nome, como você vai ter mais conhecimento do que a maioria dos alunos das universidades públicas, mesmo estando numa Unisquina, mesmo fazendo uma faculdade à distância. Eu não faço faculdade à distância porque não posso, senão estaria fazendo, obviamente, porque a minha condição seria melhor se eu não perdesse tempo indo para a faculdade, estivesse fazendo em casa. Mas não existe direito à distância. Mas às vezes a faculdade que você vai fazer, uma contabilidade, uma administração, isso aí vai te deixar num alto nível de conhecimento. Você produzir conteúdos acadêmicos, beleza? Rapaziada, não é um vídeo de temas principais, eu sei que esse tipo de vídeo bate pouquíssimas visualizações, mas é o tipo de vídeo que diferencia você dos demais. Lembre-se, se você está estudando para concurso, não perca muito tempo no YouTube. Eu faço vídeo todo dia aqui no YouTube, logo eu vou parar de fazer todo dia, que é quando eu voltar a trabalhar. Mas não fique muito tempo aqui, cara. Vai estudar, use isso aqui somente para você dar uma desopilada dos estudos, você quer dar uma relaxada, aí você vem aqui ver um vídeo sobre isso, ver um vídeo do Wesley Delanogari, ver um vídeo do Primo Pobre, do Eduardo Choga, sei lá como é que é o nome dele, mas é Eduardo alguma coisa, mas bota Primo Pobre que você vai achar, vai aprender sobre dinheiro, vai aprender sobre neurociência, vai aprender sobre a carreira militar e alguns bizus a mais como esse aqui, que às vezes vai fazer total diferença na sua vida. A maioria dos vídeos em que eu posto que não falam sobre vida militar, eles têm muito mais conteúdo, de muito maior relevância do que os vídeos sobre qual arma escolher,
Pô, eu sei que isso aí vocês gostam de ver, por isso que vai bombar a visualização. E esse tipo de vídeo não. Mas se você chegou até aqui, significa que você é um cara diferenciado. E eu peço só que você se inscreva no canal e curta esse vídeo. Comenta aqui também o que você quer ver. Eu não tô conseguindo responder todos os comentários, já peço desculpa de antemão, de verdade. Mas eu leio, tá? Eu só não tenho tempo para responder, cara. Então, às vezes, a resposta requer maior elaboração. E eu acabo lendo e acaba virando um vídeo. Só como sair um vídeo por semana e às vezes tem 40 comentários, nem sempre dá para sair um vídeo sobre o seu assunto. Ou às vezes eu até fiz um vídeo sobre o seu assunto, só que ele vai sair daqui uma semana e você nem sabe. Então continua acompanhando aqui, se inscreve no canal, curte aqui e me diz qual a tua opinião. Você acha certo produzir conteúdo acadêmico? Você acha que isso vai fazer uma grande diferença na sua vida? Fala aí pra mim, gente. Grande abraço, até mais.